Lucas, capítulo... Irmãos, até agora eu não entendi, mas o Senhor vai fazer algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você que tem fé, acredita naquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Amém. Lucas, capítulo 15, verso 1. Lucas, capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então feche a sua Bíblia, você que trouxe. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vai lá para o verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregadores de meu pai tenho comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar no seu redor. Pai, tua palavra foi lida. Fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Eu te louvo, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. No verso 3 ao 7, a Bíblia fala: qual daquele que tem 100 ovelhas, perde uma e não volta para buscar essa ovelha que está perdida? E também no verso do 8 ao 10 já ilustra a palavra da dracma perdida, aonde uma mulher, dentro da sua própria casa, ela perde uma moeda, ela perde uma dracma, e a Bíblia diz que ela, perdida dentro do seu lar, perdida dentro da sua casa, ela encontra um luzeiro, ela encontra luz e começa a iluminar a sua casa, e automaticamente o que ela encontra? A dracma perdida, ela encontra a moeda perdida. E o ensinamento que eu queria tirar deste texto é que uma vida é como uma moeda diante de Deus. Você, querido, talvez nessa noite entrou aqui como uma dracma perdida. Só que a palavra que eu tenho para você é a seguinte: se você não trazer em você hoje a luz que se chama Espírito Santo, a sua vida continuar escura e você continuar perdido, até mesmo dentro da casa do Senhor. Então a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje é: volta para casa, filho.
é tempo de voltar para casa. Mas, meu irmão, nessa noite eu quero me prender na parábola do filho pródigo. Eu quero que essa mensagem seja um luzeiro para a sua vida. Eu quero que essa mensagem ela encontre o seu coração nessa noite. Porque a Bíblia diz que era um homem, um pai, que tinha 2 filhos. O mais velho é o filho que mora com o pai. Fica com o pai 24 horas por dia. Ele caminha com o pai 24 horas por dia. Mas o que me chama a atenção é que mesmo morando na casa do pai, mesmo estando na casa do pai, que representa talvez essa noite a igreja do Senhor, mesmo assim ele não tinha intimidade com o pai. Mesmo assim, ele estava com o pai, mas não tinha relacionamento com o pai. Mas também a Bíblia fala deste pai. Pai esse que tinha 2 filhos. Um filho é este que, morando com o pai, caminhando com o pai, cuidando dos negócios do pai, não tinha relacionamento com ele. Mas em contrapartida, esse homem também tinha outro filho, que era o mais novo. Esse mais novo morava com o pai, caminhava com o pai, mas ao invés de ficar com o pai, mesmo não tendo relacionamento dentro da casa, ele perde toda a sua herança. Ele perde toda a sua parte. Só que esse texto é tão maravilhoso que ele não dá distinção para o filho mais novo nem para o filho mais velho. O mais interessante é que ele fala da propriedade do pai, da grandeza do pai. Em todo momento o texto nos ensina que o pai é o centro de tudo. De pessoas que estão caminhando com Jesus sem o pai, e de pessoas que têm o pai, mas querem viver lá fora. De pessoas que querem caminhar com Jesus com o pensamento das coisas que são lá de fora. Então, meus irmãos, à luz desse texto, eu quero trazer alguns ensinamentos para vocês e para mim também. Para você que está aqui nessa noite, que mora na casa do pai, mas é distante, essa mensagem é para você. Para você também, que está na casa do pai, mas está achando que está vivendo com uma vida boa, uma vida que está tudo legal, uma vida que está tudo tranquilo, uma vida onde a sua vida está boa, entre aspas. Essa mensagem também é para você. E essa mensagem também é para você que entrou aqui nessa noite infeliz, estando dentro da casa do pai e estando fora também da casa do pai. E em primeiro lugar, este moço querido, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele era feliz, mas ele estava tão mal que ele não conseguia entender o propósito do pai para a vida dele. Então por isso que ele estava feliz inconscientemente. Esse filho que ele não queria viver dentro da casa do pai, mesmo tendo tudo, ele não queria ter as coisas que o pai tem para oferecer. Ele tinha casa, ele era rico, ele tinha pai, ele tinha irmão, ele tinha uma mesa onde ele podia puxar a cadeira e se assentar, porque ele tinha um alimento para poder comer. Lá tinha pão. Lá tinha empregados, onde ele poderia pedir qualquer empregado, e aquele empregado sair da onde ele está e trazer a comida ou servir ele. Na casa desse homem tinha afeto. Na casa desse homem, desse jovem, tinha amor. Na casa desse jovem tinha, querido, cuidado. Esse homem era cuidado, talvez ele era gordo, ele era forte. Ele tinha comida para comer todos os dias. Lá tinha provisão, lá tinha sustento, lá tinha, querido, tudo aquilo que eu e você deseja todos os dias. Lá tinha herança. Tem pessoas, querido, que tem um pai, onde o pai, a única coisa que vai deixar é dívida. A única coisa que o pai vai deixar são contas, talvez no bar, são contas, talvez no vizinho, eu não sei. Mas não, esse jovem tinha herança. Esse jovem tinha futuro.
Esse jovem tinha a palavra do Pai sobre a vida dele. Mas aqui entra um ponto-chave, onde eu quero trabalhar a mensagem nessa noite. Esse jovem tinha tudo, mas o que mais atrapalha o ser humano nos dias de hoje é uma palavra que se chama insatisfação. O ser humano ele é insatisfeito com tudo. O ser humano ele tem tudo, mas sempre ele está insatisfeito. O ser humano tem tudo nas mãos, tem vastas coisas que ele pode conseguir, mas mesmo assim nós somos insatisfeitos. E era assim que esse jovem estava. Ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Ele tinha oportunidades, mas ele estava insatisfeito. E eu quero dar alguns exemplos para você. Alguém que lembra de Lúcifer, Satanás, o diabo? A Bíblia diz que ele era o regente do coral. A Bíblia diz que ele era um querubim amado. A Bíblia diz que ele era o top dos tops lá no céu. Mas em contrapartida, a Bíblia diz também que ele desejou ser. Ele estava insatisfeito com toda a glória que ainda ele tinha no coração. Sabe por que muitas das vezes a gente corrompe? É porque a gente não está satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Ou nós acordamos para a nossa vida, ou nós vamos continuar insatisfeitos com toda a grandeza que Deus tem feito para nós. Deus tem cuidado de nós, querido. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado de você na saúde, seja em qualquer área da sua vida, Deus tem cuidado de nós. Agora você lembra de Adão e Eva, que estavam no paraíso, amém? 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 Mesmo estando no lugar de frutos, mesmo estando no lugar de dádivas, mesmo estando no lugar de comunhão com Deus, queria que os irmãos prestassem atenção em nome de Jesus. Mesmo com um momento de comunhão com Deus, mesmo com comunhão com o Pai, mesmo assim eles se encontraram insatisfeitos. Mas pastor, por que eles se encontraram insatisfeitos? Eles ouviam a voz de Deus? Eles estavam presentes com Deus todos os dias, mas por causa de uma oferta de uma serpente, eles se tornaram insatisfeitos diante da grandeza que Deus tinha preparado. A insatisfação faz com que a gente ouça o inimigo. A insatisfação tem o poder de te dominar e me dominar. A insatisfação, querido, com a família, a insatisfação com o casamento, a insatisfação com os filhos, com os pais. Nós estamos insatisfeitos com tudo. Aí a gente tem uma mania de olhar para as pessoas e falar assim: ó, fulano está pior do que eu. Mas começa a olhar para dentro de você e começa a enxergar que nós precisamos voltar para Deus, entendendo a nossa limitação. A insatisfação destrói pessoas. A insatisfação, querido, ela tem o poder de destruir a sua casa, destruir a sua família. Acorda. Quando esse sentimento de insatisfação, querido, ele chega em nós, a vida parece que perdeu o sabor. A vida parece que perdeu o rumo. A vida, querido, que tinha tudo para dar certo, ela começa a perder o rumo. Por quê? Porque nós estamos insatisfeitos. A mesa farta todo dia já não satisfaz mais. As roupas mais lindas que nós podemos vestir, elas já não satisfazem mais. Os carros lindos que nós temos, as motos lindas que nós temos, a casa mais perfumada que pode estar, mas você vai ver o defeito no seu esposo e vai ver o defeito na sua esposa. Você nunca vai estar satisfeito com nada. Meus irmãos, o drama deste filho é que ele era feliz e não sabia. A mensagem que eu tenho para você nessa noite também é: talvez você está vivendo o melhor momento da sua vida e não acorda, porque você está insatisfeito. Você está querendo sair da casa do Pai, sair da presença do Pai, por causa de uma insatisfação, que é questão de dias para terminar. Só que isso pode destruir a sua vida e destruir a sua casa. Acorde e volte para a casa do Pai. Assim pode ser na minha vida e na sua vida. Você se afastou de todos,
em busca da alegria. Ah, eu não vou caminhar mais com essa igreja. Ah, eu não vou caminhar mais com essa pessoa. E por buscar essa alegria, hoje você está vivendo insatisfeito. Querida, a sua alegria nunca vai estar nos bens materiais que o Pai pode te dar ou que você pode conquistar. A sua alegria vai estar em você morar na casa do Pai eternamente. Amém. A sua alegria nunca vai estar condicionada a coisas, porque senão Bill Gates não tinha morrido. Foi Bill Gates que morreu ou foi o outro? Esqueci, agora eu perdi. Tem bilhões na conta, mas está depressivo. Steve Jobs. Milhões na conta, mas estava entristecido no seu coração. Porque o bem material que ele não tem prazer, é eterno. O bem material tem prazer momentâneo. Então por que muitas pessoas se frustram na sua caminhada, na sua vida com Deus? É porque elas acham que conquistando bens materiais, conquistando a casa do sonho, ela vai viver uma vida eterna de alegria. Mentira, é passageiro, é o estalar de Deus. Mas em um segundo aspecto, está no verso 12. O mais novo diz assim ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Irmãos, herança só é distribuída quando alguém morre. Sabe o que esse jovem estava dizendo? Pai, eu quero que o senhor morra. Porque você pedir herança com o seu pai vivo, você está desejando a morte dele. Você pedir herança para alguém que está vivo, você está dizendo assim: você não importa para mim. Tudo que você tem, o que eu mais quero são os bens materiais que você pode me proporcionar, Pai. Esse filho querido estava enterrando seu pai. Na ótica correta, esse filho está dizendo: eu não me importo com você. Eu não quero que você derrame sobre mim isso. Eu só quero que você me dá isso. Eu não estou disposto a me arrepender por nada. Eu só quero aquilo que o Senhor pode me dar. Querido, quantas pessoas que estão aqui nessa noite são assim? Vão até Deus somente quando precisam ou quando estão passando alguma dificuldade. Vão até Deus só porque Deus pode dar isso, Deus pode dar aquilo. Querido, eu quero te convidar nessa noite a servir o Pai, não por aquilo que Ele pode te dar, mas sim verdadeiramente porque Ele é um Deus bom, um Deus poderoso, mas um Deus de justiça. Deus é Deus. Deus muda histórias, Deus muda circunstâncias, mas Deus também mostra aonde nós estamos errando todos os dias. É tempo, querido, da gente acordar e entender que a insatisfação dos nossos deleites, a insatisfação das nossas escolhas, vai chegar um dia que a conta vai chegar. A conta vai bater na porta. E quando ela bate, ela é dolorosa. Querido, não trate Deus como um morto, porque Deus vive. E Ele vive eternamente. Deus é o Deus da minha vida e o Deus da sua história. Então não trate Deus com as suas escolhas, com as suas insatisfações, como Deus está morto e você está vivendo uma vida regalada, achando que isso não vai ter conta ou prestação de contas. A insatisfação, querido, traz consigo a rebelião. Quer um exemplo? Insatisfação no casamento. Se não está bom o casamento, separa. Eu estou insatisfeito com o meu casamento, vamos separar. Outro exemplo, insatisfação na família. Não está legal a família, o filho não está bom, a esposa não está boa, eu vou embora de casa. Vou morar com meu pai, vou morar com a minha mãe, vou alugar uma casa. Eu estou insatisfeito, eu não quero. Outros estão insatisfeitos com a vida. Ao invés de ele procurar ajuda, ele procura uma corda. Aí ele amarra ela no pescoço e tira a própria vida. A insatisfação traz consigo rebelião. A rebelião traz consigo suicídio. Porque as pessoas querem matar um algo existencial dentro delas. Uma dor que existe dentro delas.
Então automaticamente ela entende que a dor, a tristeza traz consigo a insatisfação, e automaticamente vai trazendo com ele também a morte. A insatisfação com a igreja, as pessoas mudam de igreja igual mudam de corpo. Ah, eu estou feliz aqui, não, eu vou embora. Ah, eu não quero ficar aqui, não, eu vou embora. O problema, querido, tem muitas igrejas que infelizmente falham demais, e a nossa também falha. Mas o índice de erros que existe de satisfação não está na igreja, está em nós mesmos. Por que você não pede para sair do seu serviço? Da carteira assinada, tem 5 anos, né? Ah, não quero abrir mão dos meus 40% não, né? Ah, mas na igreja é fácil, né? Você pode ir embora. Tem várias igrejas. Aí você nunca consegue. Você nunca muda a sua vida. Querido, a sua vida com Jesus é diferente. E outro aspecto no verso 13, a Bíblia diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Agora, nessa fase da vida desse jovem, ele era infeliz conscientemente. Ele estava no mundo, gastando dinheiro, estava com dinheiro, mas ele sabia que ainda faltava alguma coisa que somente encontraria na casa do Pai. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você está vivendo a sua vida do jeito que você quer, mas existe um buraco existencial dentro de você que nada preenche. Cerveja não preenche, bebida não preenche, droga não preenche, mulher não preenche, nada preenche. A única coisa que vai preencher isso no seu coração hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a mensagem que eu tenho para você nessa noite é: volte para casa. Volte para casa. Volte para casa. Mas esse filho, querido, mesmo achando que estava tudo bem, ele sentiu um vazio no seu coração. Curtição, querido, não leva à salvação. Ah, eu curti, mas ele põe a cabeça em travesseiro, aquele vazio. Ah, eu fiz isso hoje, que delícia. Eu estava conversando com um irmão, que ele falou assim, que foi pro Mineirão, gritou, voltou rouco, mas nada preenchia o vazio que estava dentro do coração dele. Sabe como você preenche esse vazio? Por Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Hoje é noite de você voltar para casa. Volte para a casa do Pai, volte para a presença. Se você é filho, querido, que ficou na casa, hoje é noite de você voltar a ter relacionamento com o papai, porque você tem tudo do Pai, mas o Pai não tem tudo de você. Hoje é noite de a gente sentar na casa do Pai e falar assim: Pai, eu tenho os seus bois, Pai, eu tenho a sua casa, Pai, eu tenho tudo, Pai, eu estou vivendo aqui regaladamente, está tudo bom, mas eu não tenho a tua presença. Quem é filho aqui e tem um pai distante sabe do que eu estou dizendo. A mesma ótica é Deus olhando para mim e para você. Ele olha lá de cima dizendo assim: filho, eu estou tão perto. Espírito Santo, é tempo de voltar. É tempo de você que está na casa, você que está na igreja, você que congrega 5, 10, 15, 20 anos e ainda não tem relacionamento com o Pai. Querido, é tempo de intimidade. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós nos achegarmos a Ele, porque Ele vai se achegar até nós. Você precisa crer. Não faça como outras igrejas fazem. As pessoas só vão por causa dos bois que o Pai pode dar. As pessoas só vão porque o Pai tem dinheiro, porque Ele é dono do ouro. Aí o povo fala: ai, quem tem pai rico aí? Pega sua mão no outro, hein? Eu ficou com medo do ele. Nós temos um Pai rico. Só que a maior dádiva que Ele pode nos dar não é o dinheiro, se chama salvação. A palavra que eu tenho para você hoje: volte para casa, porque na casa do Pai tem dinheiro, mas também tem salvação.
Oh, como eu acredito, como eu creio. Aprenda algo, querido, nessa noite. O diabo sempre dará frutas bonitas. O diabo sempre vai trazer frutas lindas e maravilhosas nas nossas mãos. Mas todas elas têm bicho. Todo mundo vai querer comer da fruta. Mas todo mundo esquece quando o diabo dá aquela maçã mais bonita assim, brilhando. Você dá uma mordida. Ah, não, dá uma largada lá dentro. Você sabe o que o diabo faz? O barco está aqui. E você está aqui. Vou falar no sentido de homem. Do outro lado, na ilha, tem uma mulher linda. E sua esposa lá atrás. Aí o diabo vai e te dá um remo. Aí você vai remando. Vai remando. Aí uma hora você cansa. O diabo vai lá no meio do alto mar e faz assim, ó, tira o seu remo. Talvez ele não vai deixar nem você consumir o pecado, mas a intenção do seu coração vai fazer com que a insatisfação de você estar vivendo uma vida mal dentro de casa, você desejar outras coisas lá fora. O pior de tudo, talvez nem é a consumação, mas é o pensamento. No versículo 14, depois de ter gastado tudo, sobreveio uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar dificuldade. Agora a outra fase desse jovem é que ele está infeliz, conscientemente. Agora ele tinha certeza do buraco que ele entrou. Agora ele tinha certeza da droga que ele entrou. Agora a situação apertou. A crise chegou. Infelizmente, muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nós só iremos voltar para a casa do Pai depois de uma noite intensa de dor. Não espere chegar a dor para você voltar. Não espere ficar tudo mal. Você que está dentro da casa, a sua família estiver mal, o seu casamento estiver mal, a destruição local chegar dentro de você, para você começar a ter um relacionamento com o Pai. É tempo que de nós olharmos para o céu e dizer: Pai, nós dependemos do Senhor, e eu quero voltar para casa, eu quero que o Senhor me aceite de novo, eu quero ter a essência do Senhor de novo, eu quero que meu coração volte a queimar de novo. É porque somente na casa do Pai é que você encontra tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Irmãozinho, meu pai, eu sou apaixonado por meu pai. Ele morreu de 2 anos, vai fazer 2 anos. Pensa num filho que brigava com o pai, era ele. Irmãos, você não sabe a dor que eu sinto de falta do meu pai. Você que está aqui nessa noite, está mais para a gente ser um filho rebelde do que um pai chato, porque meu pai me corrigia porque eu estava errado. Por isso que a gente brigava muito. Só que a gente não tem espaço para brigar com Deus. É se eu sou sincero ou não. Ou nós consertamos ou não. Só que a palavra que eu tenho para mim e para você hoje é a seguinte: ou você volta para a casa do Pai, por amor, que é um chavão aí fora, não é Bíblia. Ou você vai voltar pela vida. Eu conheço o testemunho de um homem que rejeitou Jesus. No dia que ele mexia só o olho, que foi pular numa piscina, e falava um pouco assim, depois foi perdendo a voz. Ele começou a mexer só o olho. Aí ele queria aceitar Jesus. E ele era ministro de louvor. Deus rejeitou ele? Deus rejeitou ele? Não rejeitou. Mas aquele que era para estar no altar adorando ao Senhor, era aquele que estava na cadeira de roda, talvez adorando só com os olhos. Não importa como você vai adorar hoje, mas ou você vai vir pela dor, ou você vai vir pelo amor. E a oportunidade é hoje pelo amor, porque você entrou andando, você entrou enxergando, você entrou falando, você entrou talvez com um casamento em crise. Não, querido, Deus gosta de coisa louca. Deus gosta de fazer tudo louco. Aquele que não tinha nada para dar certo é aquele que vai dar certo. Glória a Deus.
É aquele que estava para morrer, hoje tem vida e vida em abundância em Jesus Cristo. Nós estávamos na lamaçal de charco do pecado e hoje nós estamos na luz do Filho do amor dele. A vida desse jovem é como se apaga a luz, irmão. Você falou, quero dar um exemplo para os irmãos. A vida daquele filho pródigo era assim, escura e sem destino. Porque quando você está no escuro, você não consegue enxergar o seu próximo passo. Por isso que a Bíblia diz para a gente viver pela fé. A gente não vive por isso aqui, a gente vive pela fé. Mas você tem a oportunidade nessa noite de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é qual? Volta, filho. Vamos acender, por favor. Você que está na casa do Pai e não tem relacionamento nenhum com Ele, volta. Pede o Senhor para quebrantar o seu coração hoje. O quadro desse jovem, querido, é terrível. Um dia você tem tudo, no outro dia você deseja a comida dos porcos. A vida é feita de escolhas e você nessa noite tem a sua. Ou você volta para a casa do Pai, ou você vai comer lavagem com os porcos. Porque é isso que Satanás tem para mim e para você. A escolha está nas suas mãos. O diabo tem condição para você, querido, para você perder sua salvação. O Pai está com saudade de muita gente aqui. O Pai está com saudade de você, querido. A Bíblia diz assim, para aqueles que estão na casa do Pai, que o melhor lugar para buscar Ele não é na igreja, é no seu quarto de oração. Tem muita gente aqui que tem tempo que não entra no quarto de oração. Sabe esse vazio dentro de você hoje? Entra para dentro do seu quarto hoje e chora lá. A Camila nunca vai conseguir preencher algum vazio que está dentro de mim, porque hoje ele está preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca vou jogar essa responsabilidade no Flávio de fazer um louvor legal aqui, top demais, no caminhão com a equipe toda, com assistindo todo mundo, sendo que é algo que eu sei que precisa mudar em mim. Quer relacionamento com Deus? Volte para a casa do Pai, gente. Mas eu estou envolvido nesse emaranhado de prazeres do mundo e não consigo sair mais. O Pai está com saudade de você. Talvez você esteja esperando eu falar assim, larga tudo e vem, mas não. O Pai está com saudade, você já entendeu o recado. Seu coração está duro como pedra hoje, amanhã ele vai se quebrantar no lamaçal do pecado, no chiqueiro do povo. E eu não estou profetizando, eu estou falando algo da Bíblia. É algo bíblico. Todo mundo que vive longe da casa do Pai, sabendo que é filho, um dia irá prestar contas. E o último aspecto para me encerrar está no verso 17. Caindo em si, ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Você que está aqui nessa noite, lembra da casa do Pai, de quanta fartura você tira a presença dele. A presença de Deus é fartura na minha vida e na sua vida. Talvez tem gente aqui que prefere comer o pão que o diabo amassou do que voltar para a casa do Pai. Se você é essa pessoa hoje, eu queria convidar você a inclinar a sua cabeça.